Bom dia, meus irmãos, novamente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Dormiram bem? Tá, tudo ótimo? Nós damos o nosso jeitinho porque o retiro, com certeza, tem vantagens que o conforto vale a pena, né? Abrir mão um pouquinho. Bem, ontem nós começamos a caminhar no texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 25, desculpe, e fomos até o versículo 29. Nós vamos continuar hoje na sequência, para onde eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia e vermos aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar nesse trecho. Nós estamos meditando sobre o quê, irmãos? Sobre relacionamento. Nós estamos aqui diante de um texto que começa na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Lá na música que você conhece, a gente decora pela música, né? 5 pães e tal, sei lá como é que é. Mas o mais importante disso é que esse sinal serve para apontar a incredulidade do povo. Esse milagre serve para apontar os interesses materiais que o povo tinha. Por quê? Havia toda, irmãos, uma mística, um folclore em cima do Messias, de que ele seria um libertador, que traria uma época de plenitude, uma época de satisfação. Isso inclui também uma época onde ninguém vai passar fome, onde vai haver prosperidade. Então, quando Jesus faz aquilo, há esse interesse de, olha o que está acontecendo, que bom. O que é um interesse ruim? Porque apesar de haver essa promessa no Antigo Testamento também, eles esquecem ou não preferiram lembrar de que o Messias também é o servo sofredor de Isaías 53. Então, essa ideia apenas de um Messias triunfante, libertador, conquistador, na verdade, atrapalhou o entendimento do povo para que eles enxergassem em Jesus o seu Messias. Muito bem. E ontem nós começamos a ver Jesus mostrando a eles a realidade das suas reais intenções e mostrando como essas intenções eram falhas, eram pequenas e não contribuíam para que eles pudessem entender com quem eles estavam tratando e como ele poderia realizar nas suas vidas algo superior a simplesmente colocar comida na barriga, apenas satisfazer uma necessidade temporária, apenas satisfazer uma necessidade que iria repetir e acontecer novamente no dia seguinte, diferentemente de vê-lo como alguém que preencheria suas necessidades eternas, mas já aqui nessa vida, que transformaria a sua vida e não necessitaria deles ficarem mais procurando pão para satisfazer as suas existências. Eu me refiro a pão não físico. E hoje nós vamos retomar, irmãos, a partir do versículo 30, onde a multidão vai continuar esse ping-pong. Jesus está aqui trazendo, de certa forma, um sermão, mas é um sermão conversado, é um sermão onde os pontos, por assim dizer, de Jesus surgem das perguntas e das respostas que o povo, as multidões, trazem aqui em Cafarnaum. E aí no versículo 30, da onde nós paramos ontem, nós lemos o seguinte: então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Essas multidões, irmãos, confrontados com o seu próprio egoísmo, da sua motivação inicial, ou pelo menos parte dessa multidão, né? Não há aqui uma proporção de que se toda ela já estava unânime, mas nós entendemos que a maioria estava exatamente na forma como Jesus estava os confrontando e os advertindo. Então, confrontados com a realidade da sua motivação egoísta, eles mudam o discurso. A pergunta agora muda um pouco para se adequar àquilo que Jesus estava mostrando. Talvez uma tentativa de autodefesa, para tentar dizer, mas Senhor, a gente não é tudo isso aí não. Então mostra, por favor, qual é o sinal que você vai fazer para que nós creiamos em você. Lembra que eu falei ontem que a mais baixa motivação é apenas a satisfação temporária e material? Depois vem um pouquinho melhor, mas não plenamente, a busca por sinais
miraculosos. Por quê? Porque essa aqui, pelo menos, pode levar a um verdadeiro arrependimento. Mas o objetivo é chegar numa motivação superior, na qual, mesmo que Deus não satisfaça nada fisicamente, mesmo que eu não veja sinais miraculosos, eu sirvo, amo e adoro a Deus por aquilo que Ele é, pelo relacionamento que eu tenho com Ele, e não por aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele me traz. Então, meus irmãos, essa mudança que acontece, apesar de acontecer, eu não creio que ela acontece por real arrependimento ainda, mas por uma adaptação diante daquilo que havia sido exposto, da realidade que havia sido exposta sobre eles mesmos. Uma falha espiritualidade, aquela que eles tinham. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, eles haviam sido expostos por Jesus no versículo 26. E ninguém gosta do seu pecado ser exposto. Eu não gosto, não sou diferente de você. É difícil alguém ouvir de outra pessoa: tu és o homem. Lembra quem falou isso? Quem foi? Natã. Davi estava lá se achando, né? Esse homem tem que morrer. E Natã diz: mas você é esse homem. Não fora Davi uma pessoa já quebrantada, não fora Davi, irmãos, muito diferente de Saul, ele não ia aceitar aquele, provavelmente Natã talvez perderia até a vida. Porque Saul, quando confrontado, criou desculpas, culpou o povo, mas não admitiu que de fato ele estava errado, até que ele se viu sem nenhuma alternativa. Então, irmãos, via de regra, ninguém diz assim: olha, eu estou tão feliz que você veio aqui expor o meu erro. Isso não existe, isso não é nosso. A gente não vê isso com naturalidade. Então a multidão está nesse momento meio, como é que os jovens falam hoje? Meio pistola. Assim fala, né? Meio nervosa. Meio chateada. Ainda não tanto, meus irmãos, como outros diálogos de Jesus, em que as pessoas literalmente disseram: como tu ousas, tu és cheio de pecado, vem falar conosco. Foi isso que os fariseus falaram com Jesus? Você é nascido em pecado, porque não sabiam com quem estava falando. Então ninguém gosta de confrontação. Mas a segunda razão, meus irmãos, dessa espiritualidade falsa e falha que eles tinham, é porque eles já haviam visto um sinal miraculoso, absolutamente fantástico. Qual o sinal miraculoso? 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que foram alimentados com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ainda, 12 cestos foram recolhidos, sobraram ainda de pães no final. Então, peraí, vamos ler de novo o versículo 30? Que sinal miraculoso mostrarás? Era só eles lembrarem do que aconteceu ontem. Eles estavam no dia de hoje, mas a multiplicação dos pães e peixes tinha sido no dia anterior. Não devia dar nem 24 horas direito. Então você vê, meus irmãos, como é uma espiritualidade falsa. Quando eles perguntam para Jesus: o que o Senhor vai fazer para que nós creamos em você? Eles estavam apenas desviando o foco do seu erro, desviando o foco do seu egoísmo já exposto por Jesus e revelando quão falsa era a sua espiritualidade, porque o Senhor já havia feito algo e eles, contudo, diz que não tinham visto nada e pede a Jesus um outro sinal. Depois de ver, irmãos, o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Onde é que está esse versículo, irmãos? Logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Acontece a multiplicação e eles vêm com essa exclamação: esse é o profeta que devia vir ao mundo. O que mudou agora? O profeta não está fazendo aquilo que a gente queria. O Messias não está se comportando como a gente gostaria, como está na nossa agenda. Olha só, ele tem vontade própria e a vontade dele inclui expor a nossa hipocrisia. Isso fala muito, meus irmãos, como o nosso coração ama, muitas vezes, uma imagem de Deus. Ama, muitas vezes, um Deus incompleto. Eu sei que o discurso, eu sei, irmãos, que a doutrina de que Deus é amor e a justiça, especialmente para nós, né, de linha reformada, de linha protestante, está na ponta da língua. Mas quando vai para a nossa experiência, ou por acaso você ora assim: Senhor, eu venho lhe pedir perdão por tal pecado, mas age segundo a tua justiça. É assim que você ora? A oração é: Senhor, tem misericórdia.
tem amor, tem graça. Aí Deus fala, e justiça, deixa para depois. Não vamos misturar as coisas. Eu estou falando de uma coisa, só está vindo com outro assunto. Não desvia do assunto, Deus. Porque ninguém quer, meus irmãos, de fato, que Deus haja com toda a sua justiça sobre nós. O salmista, inclusive, escreve, se o Senhor mantivesse um registro dos nossos pecados, quem subsistiria? Quem restaria? Mas, de fato, meus irmãos, Deus, na sua justiça, age com misericórdia sobre nós. Coisa que esta multidão, infelizmente, não possui, estamos falando desde o começo, discernimento, entendimento. E por isso aqui vem, mais uma vez, uma cegueira espiritual incrível, pedir um sinal ao Senhor. A incredulidade, irmãos, sempre encontrará desculpas para não ceder às evidências e não se entregar à fé. Por isso que exigiria arrependimento e mudança. E isso não é algo que eles desejavam, não era algo que eles queriam. A incredulidade sempre vai arranjar pretextos. É só você começar a conversar com uma pessoa que se diz ateia ou agnóstica, e ela vai começar a criar argumentos por que ela não crê no que você está dizendo. E quando você derruba esse argumento, ela vem com outro. Certa feita eu estava numa conversa dessa, tudo indo bem e tal. Aí a pessoa vem assim, mas o que você acha dos pastores que estão aí tirando dinheiro das pessoas? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos tratar desse assunto depois, vamos tratar aqui, porque no assunto era outro, era se a Bíblia é verdadeira ou não, se o cristianismo é verdadeiro ou não, mas como ele não conseguia, ele vai criando outros argumentos lateralizados para desviar o foco do ponto que na verdade é o quê? Eu não quero crer. Eu quero uma desculpa para não crer. E as multidões estavam dizendo para Jesus, Senhor, nós estamos dando uma desculpa porque, pelo que nós estamos entendendo, a mensagem que o Senhor está trazendo, o que o Senhor exige de nós, nós não queremos. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, irmãos, em curto e bom português, Senhor, vamos ao que interessa, multiplica mais pães e peixes, porque isso foi ontem, faz 24 horas que a gente não come. Faz 24 horas que as nossas necessidades não são atendidas. Pastor, como é que o senhor sabe isso? Porque Jesus falou lá no versículo 1 que nós lemos, irmãos. Vocês vieram atrás de mim por causa da refeição grátis que vocês comeram. Nesse que está lá no versículo 25. Vocês vieram atrás de mim não por minha causa, mas porque vocês comeram do pão e comeram do peixe. E vocês esperam que agora, todo dia, vai ser a mesma coisa. E Jesus vem expondo essa hipocrisia, esse egoísmo, esse interesse da parte deles o tempo todo. A incredulidade, irmãos, é interessante, segue a ordem que eles colocam aí na pergunta para Jesus. Ver para crer. Não é isso que está lá? Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos. Essa é a ordem da incredulidade. Mostra aí que aí depois eu respondo. Mostra aí que depois eu vou fazer alguma coisa. No caso, vou crer. A ordem, meus irmãos, da incredulidade é desafiadora, ela é vaidosa, ela é orgulhosa. Porque ela coloca em cima de Deus o ônus de me ganhar. Lembra que eu falei, irmãos, dos malabarismos, do artista performático? Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida para eu te servir? O que o Senhor vai fazer para mim, para que eu me renda a isso que o Senhor está dizendo? Ai de nós, meus irmãos, se depois de tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, de tanto tempo conhecendo o Senhor, se nós vamos agir dessa mesma maneira. O que o Senhor vai fazer por mim? Qual a obra, qual é o milagre que o Senhor vai fazer na minha vida para que eu acredite de fato, eu confie de fato no Senhor? Porque, meus irmãos, a ordem da piedade é diferente. É crer para ver. Porque foi isso que Jesus falou no Evangelho de João. Se você crer, você vai ver o quê? A glória de Deus. Se crer, vai ver a glória de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque essa ordem, por outro lado, ela é submissa, ela é quebrantada, ela é humilde.
Por que, meus irmãos? Porque mesmo quando nós cremos, isso não vai automaticamente obrigar Deus a fazer aquilo que nós queremos. Nós cremos, e aí agora é com Deus se Ele vai agir de acordo com aquilo que nós oramos ou não. Porque a verdadeira fé, a verdadeira crença, a verdadeira confiança não é uma moeda de troca com Deus. Senhor, olha que eu estou crendo, viu? Então agora o Senhor tem que curar. Eu estou crendo, agora o Senhor tem que abrir a porta. Eu estou crendo, agora o Senhor tem que mudar aquela área da minha vida. Não é moeda de troca. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é horrível. Ele é incomprável. Não é bom quando você pode comprar alguma coisa. Você dá os R$500, a pessoa é obrigada a lhe entregar aquele produto. Você paga a conta, a companhia é obrigada a manter a sua luz acesa. Ela não tem alternativa. Ontem eu soube de alguém que com a conta paga foi cortada a luz. É o quê? Vai dar o quê? Processo. Porque uma obrigação contratual não foi realizada. Agora, meus irmãos, aonde diz na Bíblia que a nossa fé é alguma obrigação contratual para o nosso Deus? Tem? Tem algum lugar? O interessante é que tem o contrário. Se não crermos, Deus não faz. Porque Ele não vai recompensar a incredulidade. Contudo, se crermos, Deus faz segundo a vontade dEle, não é segundo a minha vontade. Então essa multidão, meus irmãos, ela está sendo repetidamente confrontada de como os pedidos e os desejos e as motivações deles estão fora daquilo que o Senhor deseja fazer. E aí no versículo 31, eles completam a sua pergunta para explicar. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus. Então, irmãos, a multidão, não satisfeita com a fachada que estavam expondo ali na sua conversa com Jesus, eles agora aumentam o teatro da espiritualidade, puxando aquilo que eu procurei uma expressão e eu não tinha outra, eu estou chamando de pedigree religioso. Você sabe o que é pedigree, né? Pedigree é o histórico. Ah, meu bisavô plantou essa igreja. Meu tataravô já era batista. Ou às vezes a gente faz um pedigree da exceção. Eu sou o primeiro convertido da minha família. Como se isso fosse alguma coisa meritória. Eu participo de uma igreja reformada. Às vezes nós não compreendemos, irmãos, com algumas coisas que nós achamos que é pedigree, na verdade, é um tiro no pé. Porque para pensar, de quem você acha que Deus vai cobrar mais? Do irmãozinho que está lá no meio da Transamazônica com um bico de luz. Agora, né? Porque até uns anos atrás nem luz lá tinha, mas um bico de luz e uma Bíblia toda surrada, ouvindo a Rádio Transmundial, ou você que está toda semana com pregações positivas, estudo de EBD, biblioteca na igreja, de quem você acha que Deus vai cobrar mais? Então, às vezes a gente acha assim, na verdade a gente está dizendo assim, quanta coisa, quanto recurso. Então, a estratégia do pedigree religioso, irmãos, ela é péssima. Porque quando essa multidão diz os nossos antepassados, Jesus deve estar pensando assim, vocês não aprenderam nada com seus antepassados. Vocês não aprenderam nada com a história do nosso povo. Porque, afinal de contas, Jesus é judeu. Então, o nosso povo, Jesus podia estar pensando, vocês não aprenderam nada. Vocês não aprenderam com a história. Estão repetindo os mesmos erros de incredulidade. Só mudou a modalidade, tá? Vocês não têm bezerro de ouro, vocês não têm as mesmas murmurações do deserto, mas a incredulidade com que o nosso Deus está fazendo enviar a mim, agora vocês estão manifestando e estão com esse orgulho religioso. Então eles falam, nossos antepassados. Isso lembra, meus irmãos, a estratégia, inclusive, da mulher na beira do poço, lá no capítulo 4, a chamada mulher samaritana. Quando Jesus começa o embate com ela, ela começa a dar desculpas e argumentos. E um dos argumentos e desculpas que ela dá é essa: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? Isso é em João 4,12. Então ela está discutindo com aquele jovem judeu, e ela sendo samaritana, povo, entre aspas, de segunda categoria, né, aos olhos dos judeus, povo mestiço. Então ela puxa o seu pedigree religioso, porque na cabeça deles, os judeus eram um bando de religiosos também, hipócritas, mas nós temos uma compreensão melhor e estamos aqui adorando em Samaria mesmo. Porque havia também essa desculpa de adora em Jerusalém, adora em Samaria. E ela puxa essa herança que ela tem, coisa que inclusive, eu lembrei agora, também os fariseus e saduceus fizeram com Jesus. Nós somos discípulos de Moisés, lembra? Quando o jovem que Jesus tinha curado, eles insistem com ele para que negasse que Jesus tinha feito alguma coisa miraculosa. E ele vira para os saduceus e fariseus e diz assim: por acaso vocês querem ser discípulos dele também? Não, esse texto aí é hilário. Esse texto é muito engraçado, meus irmãos, e aí os fariseus se irritam com ele, dizendo assim: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. O que, de novo, meus irmãos, é um tiro no pé. Porque se eles fossem de verdade discípulos de Moisés, eles reconheceriam aquele a quem Moisés tinha anunciado. Eles reconheceriam que estavam diante do Messias. Mas, por que eles estão aqui, meus irmãos, falando de pão dos céus? Eles estão se referindo, é claro, ao maná que havia sido dado no deserto séculos antes de Jesus. Mas por que eles estão falando isso? Simples. Eles estavam dizendo o seguinte, irmãos: você multiplicou o pão, que agora, irmãos, eles querem sair por cima dessa discussão. Você multiplicou o pão, o nosso povo já comeu pão que veio do céu, meu amigo. É isso que eles estão dizendo. Olha, desde o começo nós estamos sendo pacientes com você, mas parece que você está meio que se vangloriando desse milagre. A gente reconhece. Realmente alimentar milhares de pessoas com uma cestinha de pão e de peixe, ó, muito bom truque. Faz de novo. Ah, não vai fazer não? Quem você acha que é? O nosso povo comeu pão que veio do céu, não foi nem assim multiplicado. Não foi um menino que trouxe o pão que Moisés nos deu. É isso que estão fazendo aqui, meus irmãos. Eles estão dizendo: por acaso você se acha maior do que Moisés? Por que isso é importante para essa multidão, meus irmãos? Porque aí eles rechaçam a acusação de Jesus e elevam a sua autojustiça. Meus irmãos, que triste quando nós temos essa postura de usar de subterfúgios, de usar inclusive de acusar o outro, mesmo que o outro também possa estar errado, para justificar o nosso erro. Nesses dias está tendo uma daquelas tretas online sobre compartilhamento de livro em formato de PDF. A minha posição, meus irmãos, é que o livro é uma propriedade intelectual. Algum irmão gastou meses, anos, para publicar algo de qualidade. Uma editora investiu. Ah, mas o livro é caro. Isso não é argumento. E aí alguém escaneia, digitaliza e sai distribuindo. Aí depois a gente vai reclamar, porque a editora não publica mais tal livro. Mas por que não publica mais, meus irmãos? Porque ela tem energia para pagar, tem funcionário para pagar, né? Tem impostos para pagar. A editora, irmãos, não é igreja, a editora é uma empresa. E mesmo que você possa argumentar que uma empresa cristã ela deve visar um lucro moderado, ela ainda tem que ter lucro, senão ela não pode reinvestir. Ela não pode produzir um livro por R$5 e vender por R$5, nem por R$80 vender por R$80. Não existe isso. Tem gente que vive no País das Maravilhas. Mas no País das Maravilhas que nem a Alice está lá, porque ela está lá comprando o livro direitinho, em vez de estar lá. Só que algumas pessoas nessa treta que teve agora argumentaram o seguinte: fulano é contra distribuir PDF, mas usa o Windows pirata, baixa filme na internet, usa a camisa de time que comprou no camelô. O que não deixa de ser um argumento válido, mas já parou para pensar como é que as pessoas pensam? Eu estou mentindo, mas em compensação você, então deixa eu continuar mentindo.
Eu sou isso, sou aquilo, mas você é isso, 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 isso. Isso é argumento por acaso, irmãos? Porque é isso que a multidão está fazendo aqui. Eles estão querendo mostrar que Jesus era vaidoso e que estava chamando atenção para aquilo que ele estava fazendo. Veja bem, Jesus realmente estava chamando atenção para aquilo que ele estava fazendo. Um pequeno detalhe, meus irmãos, que Deus pode fazer isso. Quem não pode fazer isso sou eu e você. Porque Deus nunca faz isso por motivos vaidosos. Quando Deus chama atenção, irmãos, para o caráter dele, para a obra dele, é porque ele é digno de louvor e adoração, de glória, mas porque ele quer dizer, veja quem eu sou, veja o que eu faço, se arrependa, se submeta, me adore. Não é diferente, mas eles não sabem que eles estão diante do próprio Deus. E aí eles julgam que Jesus agora precisa ser colocado no seu lugar, porque ele está se achando e está dizendo aí que é igual ou maior que Moisés. Então faça algo maior do que Moisés. Olha o que Moisés fez. Você multiplicou um dia só. Todo dia nós tínhamos pão na porta de casa durante 40 anos no deserto. Mas olha o que Jesus responde a eles, irmãos, no versículo 32. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade. De novo é aquela fórmula, viu, irmãos? Que está na revista atualizada. Em verdade vos digo. Tá? É aquela fórmula solene. Jesus está dizendo aqui, preste atenção agora o que eu vou dizer. E aí ele diz, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus aqui corrige diversos conceitos errados, a gente vai passar por eles. Eis algo, meus irmãos, aqui maior do que foi feito no deserto. É isso que Jesus está dizendo em primeiro lugar. Vocês estão de frente de algo maior do que o maná no deserto. Na hora, eles pensaram em quê? Nos pães e nos peixes. Jesus virou a curva, não deu seta e eles passaram direto. Eles não acompanharam ainda o raciocínio de Jesus. Daqui a pouco ele vai deixar mais claro ainda. Mas eu e você sabemos, irmãos, que quando ele diz, o meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu, ele não está falando de pães e peixes. Não está falando de pão de cevada, que foi multiplicado no dia anterior. Ele ainda está deixando a multidão pensar do que ele está falando. E de novo, como eu disse, de forma solene, ele garante que eles estão ouvindo a verdade. Não é, portanto, o maná, o verdadeiro pão do céu. Não foi aquele dado por meio de um mediador limitado como Moisés. Irmãos, quão frequentemente nós confundimos a bênção de real valor com bênçãos pequenas. E é o que essa multidão está aqui. De frente deles está a maior bênção que eles jamais poderiam receber. E eles estão aqui valorizando uns grãos, diz o texto, que eram como grãos de coentro que caíam na porta de casa. Isso é um erro que nós devemos também nos cuidar. Às vezes nós achamos, né? Passou no concurso, passou no vestibular, foi aprovado em tal coisa, ou qualquer outra bênção. Mas nós não podemos, irmãos, todas essas são grandes bênçãos, não podemos perder de foco que mesmo que nós não tenhamos e não ganhemos, não passemos e não sejamos aprovados, que não aconteça nada do que as pessoas colocam na categoria, na coluna de bênção. A maior bênção que nós poderíamos receber é o próprio Cristo. Charles Spurgeon conta a história, meus irmãos, de uma viúva pobre. Não havia absolutamente posses alguma. E um belo dia ela recebeu uma visita e alguém levou para ela um pouco de pão embrulhado em um pano. E aquela viúva pobre, desprovida, olhou para aquele que estava ofertando aquilo e disse, tudo isso e ainda Cristo. A ideia, meus irmãos, dessa ilustração é a fome era verdadeira, a necessidade era verdadeira, mas ela estava no que mais é importante, satisfeita. No que mais importava, ela estava plena. E mais interessante, meus irmãos, é que nós, provavelmente, nunca fomos provados de verdade nisso. Nós nunca de verdade, meus irmãos, cantamos o hino 398 do cantor cristão, vivendo de fato a letra do hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer,
Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Mais ou menos 30 anos atrás, o esposo da preletora do Congresso das Mulheres, que acontece de ser meu primo, perdeu o pai, a mãe e 2 irmãs em um único acidente de carro. Um velório, 4 caixões. Minha família estava em peso, mas eu estava longe, em um congresso de adolescentes. Eu só fui saber do ocorrido quando cheguei. E aí o meu primo, o meu outro primo e a minha prima, os 3 filhos sobreviventes, se intercalaram entre um caixão e outro e cantaram o hino 398 do cantor cristão. A minha tia, todos os irmãos da minha mãe estão até hoje desviados do Evangelho. Vão à igreja, voltam da igreja. Acontece alguma coisa, pede oração no grupo, mas no carnaval estão lá. Sinto muito a eles se sentirem ofendidos se porventura alguém assiste meus vídeos, que eu acho bastante improvável, mas essa é a realidade. Uma das minhas tias, anos depois, me contou o quão revoltada ela ficou. O meu tio que faleceu era muito querido. Na verdade, esse era o nome dele. O nome dele era Emanuel, mas nós chamávamos de tio querido. E a minha tia ficou extremamente revoltada. Como pode cantar um hino desse, numa circunstância dessa? O que acontece, meus irmãos, é que nós não compreendemos muitas vezes que apesar de absolutamente tudo poder faltar na nossa vida, aquilo com o que nós de verdade não viveríamos é a pessoa do nosso Senhor. Nós sabemos, mas isso precisa, irmãos, descer para a essência da nossa compreensão, do nosso ser. Não pode ser Deus mais o celular, Deus mais a comida, Deus mais o emprego. Precisa ser só Ele e Ele somente. E essa multidão estava longe disso. Eles achavam que Deus completava as suas vidas com pães e peixes, com maná, com diversas de outras coisas que Deus dava a eles, mas não conheciam o verdadeiro pão do céu. Porque na sequência, Jesus esclarece que o verdadeiro pão do céu foi dado de verdade pelo seu Pai. Ele está dizendo: o pão que multipliquei nem possui tanta importância, há um pão mais importante. Mas vocês não compreendem, vocês ainda não enxergam o que está acontecendo. Às vezes a gente fica admirado, meus irmãos, com a multidão pedindo que Jesus seja crucificado, a mesma multidão que na mesma semana o aclamou, né, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Você começa a compreender como essa multidão era esquizofrênica, bipolar, espiritualmente. Porque é o mesmo povo, irmão, só muda os personagens, muda, mas é um povo que está dentro de João 1,12. Veio para o que era o seu, mas o seu não o receberam, porque o seu coração está voltado para outras coisas. E aí Jesus esclarece ainda mais, versículo 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Olha que interessante, irmãos. O pão que eu e você comemos, na verdade, todo alimento que eu e você comemos, ele também dá vida. Só que ele dá vida, irmãos, isso aí a gente agradece ao grego, bios. Ele dá uma vida diferente. É da onde vem a nossa palavra biologia. É a vida física. É a vida orgânica. Se você não comer, você emagrece e eventualmente você morre. Tem até um cálculo aí de quantos dias alguém consegue ficar sem alimento, né? Sem bebida e sem alimento, e finalmente o corpo começa a canibalizar a si mesmo e eventualmente morre. Mas não é isso que Jesus usa aqui. Ele não fala,
Ele desceu do céu e dá bios ao mundo. Ele usa outra palavra. Dá zoe ao mundo. Vida espiritual, vida essencial. Então é muito provável, irmãos, que Jesus não estava pregando em grego, estava pregando em aramaico. Mas quando João registra o discurso de Jesus aqui, ele dá para nós essa dica. Não tem nada a ver com alimento físico. É um alimento espiritual. Bem, diante dessa cegueira espiritual deles, Jesus faz duas declarações. E essas duas declarações, irmãos, vão guiar o resto da narrativa, o resto da conversa. Quais são essas duas declarações no versículo 33, perdão? Primeiro, o pão não é algo, mas o pão é alguém. Eu botei aqui na minha anotação com A maiúsculo. É alguém que desceu do céu. Não é uma característica determinante definitivamente, irmãos, mas o verbo usado aqui está na forma ativa. Não foi um pão enviado ou descido do céu, mas um pão que por ele mesmo desceu do céu. Ora, coisas inanimadas como pão não faz isso. O pão tem que ser tirado daqui e colocado em algum outro lugar. Este pão, a gente pode colocar aqui com P maiúsculo, Jesus está dizendo o pão verdadeiro é aquele que, por conta própria, desceu do céu. Ele é uma pessoa e não um objeto. Ele era diferente de todos os profetas, todos os patriarcas que já existiram, porque nenhum deles desceu do céu. Essa declaração, irmãos, aqui é fundamental, porque todos os antepassados, Moisés inclusive, podem ter subido ao céu após a sua morte, mas nenhum deles desceu do céu. Ele está mostrando uma nova categoria aqui, que essa multidão não está acostumada a lidar. Segunda declaração que Jesus fala, meus irmãos, é que esse pão não alimenta o corpo, ele dá vida superior. Ele é superior ao maná e aos pães da multiplicação. Como eu falei, ele não alimenta biologicamente você, ele alimenta espiritualmente você. Jesus aqui, irmãos, está buscando tirar da mentalidade deles as meras satisfações terrenais para mostrar a eles satisfações eternas. De buscas mesquinhas para buscas mais elevadas. De fome temporariamente satisfeita para uma fome para todo sempre satisfeita. É como lá na beira do poço de novo com a mulher samaritana. Mulher, se tu soubesses quem te fala, você pediria, ele daria água da vida. Porque a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. O que Jesus estava falando, meus irmãos? Alguém tem dúvida que a mulher samaritana bebeu água no dia seguinte? E ela teve um encontro com Jesus, não foi? Então ele não estava falando de água. Não era H2O que Jesus estava falando. E ela ainda não havia compreendido. As multidões ainda não haviam compreendido que era algo superior que Jesus estava falando. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Irmãos, tem muito. Porque não há na Bíblia, meus irmãos, nenhuma garantia de que Deus irá satisfazer cada plano, desejo e até mesmo necessidade das nossas vidas. Às vezes nós tomamos determinados absolutos, como por exemplo, o salmista que diz, nunca viu o justo passar fome, não é isso? Tem certeza? Você tem certeza absoluta que nossos irmãos em campos de prisioneiros nunca passaram fome? Você tem certeza de que você pode transformar isso num absoluto dizendo que Deus nunca fará isso? Deus não tem compromisso de satisfazer absolutamente nenhum desejo do nosso coração. Porque, na verdade, meus irmãos, quando Ele não satisfaz, Ele revela o verdadeiro ou os verdadeiros interesses do nosso coração. Já vê aquela criança que o pai chega de viagem de repente? Aí ele chega, oi papai, oi entendi, tudo ótimo. Trouxe um presente para mim?
Aí o pai diz, filho, filha, dessa vez não. E dependendo do nível, né, de que essa criança foi bem ou mal criada, aí já dá as costas e vai de volta para suas atividades, para o seu interesse, porque tem interesse aqui mais. Tem motivação mais aqui. Papai não trouxe o meu presente. Às vezes, irmãos, eu me vejo assim com o nosso Deus. Eu vi um vídeo uma vez muito interessante em que Jesus se encontra com um dos seus discípulos em um café. O discípulo chega de terno e gravata, maletinha. É um vídeo antigo, tinha um pager. Lembra do pager? Tocava assim para você entrar em contato, ligar para alguém, né? Aí vinha um número. É uma época pré-celular, é um vídeo antigo. E aí ele senta e Jesus está lá. Quando ele chega, parece que o rosto de Jesus ilumina. Como quem diz, que bom que você chegou. Aí o camarada senta de terno e gravata, pasta, pager, diz, Senhor, eu quero agradecer muito pelo seu tempo, eu também estou com um tempo muito restrito, então eu trouxe aqui, inclusive, em 2 vias para facilitar. Eu preciso que o senhor assine aqui, rubrique aqui, assine aqui, por favor, reconheça aqui e tal, e tudo bem? Tá? Beleza? Tal, eu estou com pouco tempo. Mas ele falou assim, mas fica mais um pouco, toma um café, me conta como está a sua vida. O que é esse vídeo, irmãos? Eu sei que ele é meio infantil até, talvez você possa achar, né? Pastor, Jesus não quer fazer dessas coisas. Mas para pensar, será que nós não tratamos Jesus como uma reunião de negócios? E a gente chega com tempo limitado. Só está faltando, irmãos, a gente está assim, Senhor, eu quero te agradecer, porque... Eu agradeço depois, porque surgiu uma coisa urgente aqui. Porque o celular já interrompe, irmãos, praticamente tudo na nossa vida, né? Daqui a pouco ele vai interromper o meio da nossa oração. Não precisa levantar a mão, não. Quantas vezes o celular interrompeu o seu devocional? Ainda não cheguei na oração para fazer a pergunta, mas o seu devocional, você estava lá no meio. Aí o celular acendeu, né? Está no silencioso, mas ele acendeu. Aí você, deixa eu ver rapidinho, só se é urgente. E do urgente, o seu devocional espera lá mais 10, 15, 20 minutos. Ah, pastor, mas Deus compreende. Sabe quem não compreende, meus irmãos? Quem não devia compreender? Nós mesmos. Como nós podemos trocar uma audiência em um tempo de comunhão com o nosso Deus por absolutamente qualquer coisa? E essa atitude é uma comprovação de quanto ele de fato não é absolutamente prioridade e suficiente na minha vida. Eu me lembro, irmãos, no meu exame de ordenação, o pastor Ed Hallock fez uma pergunta, perguntando, como você conhece Deus? E aí eu, do alto do meu bacharelado, fiz toda uma resposta elaborada, porque comentarista tal e tal. Eu já percebi que ele estava um tanto impaciente com a minha verborreia. Aí ele, depois de já alguns minutos, ele, só um minutinho, você quer conhecer essa pessoa? Como você faz? E eu ignorei completamente, peguei a linha de raciocínio e continuei. Porque e Paulo fala tal coisa, e Pedro e os apócrifos e tal, inclusive o pastor de Hermas, eu senti que ele perdeu o resto da paciência assim, tempo! Você gasta tempo! Quase que ele dizendo assim, meu amigo, você está entrando no ministério, você ainda não entendeu uma noção tão simples. Você quer conhecer alguém, você gasta tempo. Não é assim, meus irmãos, quando nós vemos, poxa, fulano e fulana só vivem juntos, elas são boas amigas. Beltrano e Ciclano, rapaz, onde você vai, um encontra o outro, são bons amigos. Ou você diz assim, rapaz, fulano e Beltrano, né, estão conversando muito. Né? Tempo. A última coisa que eles queriam, meus irmãos, era gastar tempo com Jesus aqui nesse texto. Senhor, esse McFish está demorando demais da conta. Estamos tendo que gastar muita lábia aqui para conseguir esse McFish.
Ou o menu vai ser outro hoje? O senhor, em vez de fazer pães e peixe, vai ser pão e uma costelinha? Como é que vai ser? Dá para ser ou está difícil? Mas o objetivo de Jesus, irmãos, é que eles e nós possamos ter uma visão diferente. E entender que esse pão da vida significa o pão que dá vida. Jesus é a própria comida, entre aspas, necessária do homem. Na cultura ocidental, irmãos, o pão, para nós hoje, é frequentemente opcional, não é verdade? Inclusive hoje, alguns vilanizam o pão porque engorda, outros vilanizam porque tem glúten, outros vilanizam porque dá inchaço, não sei o quê. Na cultura oriental, o pão era fundamental, toda refeição tinha pão. Então Jesus está falando aqui, meus irmãos, do elemento mais elementar, mais básico da alimentação, fundamental para a alimentação. Porque talvez você esteja pensando assim, não sei por que Jesus escolheu o pão, eu não posso comer pão. O médico cortou o pão da minha dieta. Naquela época, meus irmãos, ninguém cortava pão da dieta. Eu não sei como faziam, acho que o povo caminhava muito, então comia o pão, já queimava todo o pão, sei lá, mas não, todo mundo comia pão. Isso era tão básico que Jesus usa exatamente isso para poder transmitir a eles que eles precisavam compreender que Ele era o pão. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. As duas ocorrências, meus irmãos, aqui do texto da palavra nunca, possuem um peso enfático aqui no original. Ele está dizendo, ninguém, nunca, jamais. 3 negativos. Ninguém, nunca, jamais. Está dando a garantia de que o que ele está prometendo realmente acontece. É fato, você não precisa duvidar. E aí no versículo 36 ele diz, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Lembra que eu falei agora há pouco? Porque cá entre nós, meus irmãos, a multiplicação dos pães e peixes não é o primeiro milagre de Jesus. Jesus já vem com um histórico. Isso aponta mais uma vez a incredulidade, a dificuldade que eles tinham de compreender o que Jesus estava ensinando e de aceitar aquilo que ele estava ensinando. E, meus irmãos, como Jesus não desejava uma adulação, mas uma verdadeira adoração, ele expõe o quanto eles não compreendiam as coisas espirituais. Eles disseram que precisavam ver para crer. Pois bem, Jesus deixa bem claro que eles já o haviam visto, que eles já haviam presenciado sinais e milagres e prodígios e não criam. Haviam visto em seu ensino, já haviam visto em seus sinais, mas a dureza de coração e a incredulidade deles persistiam. Porque, meus irmãos, a motivação é errada. Irmãos, vamos voltar para nós de novo. Enquanto o nosso Deus, o nosso Senhor, não for suficiente, for a nossa maior alegria, não for o nosso anseio, como é fácil cantar, né? A música, inclusive, é bonita. Meu anseio és tu, Jesus. A W. Tozer diz que os cristãos são interessantes. Eles não mentem. Eles vão para a igreja e cantam. A W. Tozer, irmãos, é daqueles que se você não quer levar umas pernas mancas na nuca giratória, não leia. A W. Tozer, Leonard Ravenhill, é do tipo que você sai cheio de hematoma. Porque nós acabamos de cantar, meu anseio és tu, Jesus. E aí eu fecho os olhos, aí eu choro, aí eu levanto a mão. Será que nós entendemos, irmãos, o que é isso? Será que nós entendemos, irmãos, o que é vê-lo e crer nele e desejá-lo apenas pelo que ele é mesmo e por absolutamente mais nada? Pastor, como é que a gente começa a testar isso? Da próxima vez que Deus lhe tirar alguma coisa. Ou seja, como nós falamos na mensagem ontem, na próxima vez que Deus lhe disser não, avalia qual vai ser a sua reação. Agora isso acontece, irmãos, nas mínimas coisas. E às vezes nas máximas coisas. No micro e no macro. Avalia qual vai ser a sua reação. Porque se eu reajo com ira, se eu reajo com insatisfação, com murmuração, com raiva,
com chateação ou qualquer uma dessas coisas similares, eu não estou lidando bem com a ausência daquilo. Eu não estou gostando daquilo. O povo no deserto é um exemplo disso. Quem nos dera estar no Egito. A gente era escravo, trabalhava até morrer, mas pelo menos a gente tinha carne. Eles idolatravam mais a carne do que a sua própria liberdade e pertencer agora a um povo e a um só Deus. Pastor, mas venhamos e convenhamos, a carne meio que faz falta, né? E pior ainda, e água? Porque também ocorreu isso. Quando a água começou a ficar escassa, de novo, murmuração. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que a gente acha que Deus vai dizer não e vai tirar da nossa vida só o nosso iPad. Vai tirar de nós só a nossa Mercedes. Pastor, eu nunca tive um iPad, não tinha dinheiro, nunca tive uma Mercedes. O ponto aqui é que Deus só vai tirar de nós aquilo que é tão superficial que até eu vou dizer, que pena, né? Mas às vezes não, meus irmãos. Às vezes Deus vai precisar tirar coisas fundamentais. Deus vai precisar tocar em coisas fundamentais. Porque quando Ele faz isso, lembra que eu acabei de falar? Quando Deus lhe dá o não, nós somos movidos a questionar a nossa reação àquilo que Deus está fazendo. Se a minha prioridade, o meu desejo é o pão de cevada, o maná, ou se é o pão que desceu dos céus. Se a minha motivação é real com o Senhor, ou Deus termina na minha vida prática sendo apenas uma desculpa, um pretexto, um passaporte para não ir para o inferno e de preferência ter uma ótima vida aqui. E nem sempre as coisas acontecem assim, meus irmãos. Parte do inferno, sim. Se alguém está em Cristo, a nova criatura acabou, isso é o ponto final, ninguém vai mudar isso. Mas que a nossa vida com o Senhor, meus irmãos, não seja apenas isso. Mas Ele possa ouvir de nós, meu anseio és tu, Jesus, realmente. Porque a música toda também diz coisas muito difíceis. Eu te quero mais do que o ouro. Será? Eu te quero mais do que tesouros. Será? Eu te quero, e aí piora tudo. Já estava bonito, aí piora de vez. Eu te quero mais do que a minha vida. Aí eu canto hoje, amanhã na consulta o médico diz, o senhor tem 3 semanas de vida. Deus só dormiu? Essa é a única ilustração que eu posso usar, meus irmãos, porque a polícia não vai entrar aqui, prender-nos e ameaçar tirar a nossa vida. Aqui não. No nosso país, não. Porque eu tenho quase certeza, irmãos, que um outro pastor pregando o mesmo texto e fazendo as mesmas aplicações lá na China pode estar perguntando à sua congregação, talvez usando o mesmo cântico se eles cantarem lá. Eu te quero mais do que a minha vida, e perguntando à sua congregação de olho puxado, será, irmãos? Será que se a polícia secreta entrar aqui e nos capturar, você vai ser fiel até a morte? Mas nós não podemos fazer a mesma aplicação, porque nós vivemos nesta absurda e ridícula liberdade, que nos deixa moles, que nos deixa fora de forma, espiritualmente falando, e nos deixa, às vezes, meus irmãos, suscetíveis às mais pequenas tempestades, as mais pequenas chuvinhas da nossa vida. Feche os olhos comigo, vamos orar pedindo a Deus nesse sentido. Que nos mova e nos incomode a termos a melhor e a maior motivação no relacionamento com o nosso Deus, que é Ele mesmo. Senhor nosso Deus, é fácil para nós olhar para essa multidão em João capítulo 6 e sermos críticos e condenativos das atitudes e das motivações deles, mas é mais provável que nós estejamos mais próximos deles do que nós queremos admitir.
Não estamos perdidos. O pão que desceu do céu já trouxe vida e vida eterna para nós, e nós somos muito gratos por isso. Mas tira de nós, ó Deus, o brilho deste mundo. Tira de diante dos nossos olhos o brilho desta terra. Ou pelo menos o efeito que isso tem sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque Tu vens nos mostrar através dessa palavra como nós precisamos rever nossas prioridades, rever nossos desejos, e como nós precisamos ansiar de verdade a própria pessoa de Cristo, a ponto de nós olharmos para o pão e dizer, tudo isso e ainda Cristo, a ponto de nós olharmos para absolutamente tudo na nossa vida e podemos dizer, está tudo sempre bem, porque eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. É por isso que nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.